da mensagem nesta manhã é: por que devemos dar graças a Deus? Qual que é a resposta, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Ki leolam hasedu, é isso que está no hebraico aí. Porque para sempre é a sua misericórdia. Para sempre é a misericórdia do nosso Deus. A nossa tendência frente às situações da vida, muitas vezes é termos sentimentos de raiva, muitas vezes é murmurarmos, muitas vezes é olhar para o lado ruim das coisas, né? A tendência nossa normalmente é essa. A gente não precisa de muito esforço para reclamar, mas normalmente, às vezes a gente precisa de muito mais esforço para sermos gratos, para estarmos de fato satisfeitos, né? E alguns estudos levantados atualmente sobre essa questão do cérebro dizem que quando nós somos gratos, né, quando nós estamos com o coração agradecido, nós ativamos o sistema de recompensa do cérebro através da liberação do neurotransmissor chamado dopamina, e nós aumentamos a sensação de prazer. Por outra via neural, a glândula pituitária estimula o hipotálamo a produzir e liberar ocitocina na corrente sanguínea. Qual que é o resultado? Reduz a ansiedade, reduz medos, angústias, sentimento de raiva, estimula tranquilidade, afeto. Pessoas gratas são pessoas que têm menos ansiedade, angústias, raiva. Mas muitas vezes nós escolhemos a ingratidão, nós escolhemos a murmuração, a raiva, olhar para as coisas ruins da vida, né? Ou simplesmente parar de olhar para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, como todo bom mineiro, né, e temos mineiros aqui conosco nessa manhã, né, visitando o belo Espírito Santo. Eu já não estou mais visitando, né, mas quando eu vinha visitar, né, normalmente eu vinha para Guarapari, e quando eu vinha para a praia, o mar me encantava, né, e a praia aqui do Espírito Santo é muito bonita, e aquilo era maravilhoso. Eu não saía do mar por nada, eu ficava lá o tempo todo, aproveitava cada segundo. E eu estou no Espírito Santo já há 2 anos, né, e eu posso contar nos dedos quantas vezes eu entrei no mar. Eu ficava olhando, né, e muitas vezes a gente passa na frente do mar, né, a gente está morando aqui e a gente não olha, né. Há algumas semanas atrás a gente teve um intercâmbio com a UPA lá de Viçosa, de Minas, e aí os meninos aqui, né, a gente teve alguma programação aqui no templo e tal, e eles aqui na frente da igreja olhando, né, essa bela vista aqui em frente, né, o mar, o Penedo, e eles olhando assim, falando comigo: nossa, que privilégio vocês têm de poder olhar isso aqui todos os dias, né? E às vezes a gente passa aqui e a gente não olha, a gente se acostuma. Me lembro quando eu visitei a cidade de Santiago, no Chile, e quando eu cheguei lá, né, a cidade é belíssima, porque ela é rodeada pelos Andes. Então os Andes circundam toda a cidade, né, e é alto, com aquele gelo em cima, algo muito bonito. E eu vendo aquilo, eu ficava maravilhado, né, vendo aquilo junto com a Marina, e o pessoal indo e voltando. Aquele ambiente se tornou familiar, se tornou normal, né? Então, quando a gente perde a noção da grandeza, da beleza das coisas que Deus criou, quando as coisas belas, maravilhosas, e até mesmo os milagres de Deus e as coisas santas de Deus se tornam comuns, corriqueiras para nós. E quando nós perdemos a noção da grandeza do nosso Deus, da majestade do nosso Deus, quando a visão da glória de Deus é perdida por nós nos cansamos e nós nos tornamos ingratos. Isso nos faz nos lembrar da história dos israelitas, que depois de verem grandes feitos, grandes milagres, grandes sinais no Egito, o mar se abrir diante deles, eles ficaram maravilhados no início, mas depois de algum tempo eles se cansaram daquilo. Deus envia maná do céu, depois eles se cansaram disso. Israel, no Salmo 136, é chamado a se lembrar de algumas coisas. E o salmista, então, ele
caminha pela história da redenção, no intuito de relembrar o povo de Deus, para que ele seja grato. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos olhar para a história da redenção, do povo de Deus, e para a nossa história, para que nós não percamos isso de vista, para que nós não nos tornemos pessoas ingratas. A primeira coisa então que nós vemos nesse texto, o verso 1, diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A primeira frase que o salmista diz para nós é que nós devemos render graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Render graças ao Senhor é um imperativo, não é uma opção. Nós somos chamados como dever a render graças. Isso é um dever para nós, render graças ao Senhor, ser gratos ao nosso Deus, olhar para esse Deus que nos criou, que fez todas as coisas, e ser gratos a Ele, e ter um coração grato ao nosso Senhor. Muitas vezes, quando nós somos tomados por sentimento de ingratidão, nós caímos em idolatria, porque nós não olhamos para o nosso Deus como o Todo-Poderoso, o Soberano, mas nós queremos nos colocar no centro. A nossa vontade seja feita, porque o Senhor não está fazendo como eu quero que seja feito. Eu me coloco em uma posição e Deus como sendo subserviente, como tendo que me servir. Não. Rendei graças ao Senhor. Muitas vezes, alguns consideram Deus como sendo um relojoeiro. Ele deu a corda no mundo e deixou o mundo por si só. E não, Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. O Deus providente, o Deus que cuida, o Deus que sustenta. E por isso somos chamados a render graças ao Senhor. O sentimento de ingratidão é muito comum para nós. Conta-se a história de uma mãe com uma filhinha de 4 anos, e ali então estava um homem sentado com um saco de laranjas, e aquela menina olhando para aquelas laranjas, e aquele homem então, vendo que ela estava olhando muito para as laranjas, ele pega uma laranja e dá na mão daquela menina, e a sua mãe então, olha para a menina não fala nada, ela diz: minha filha, como é que diz, como é que fala com ele, com o moço? E a menina pega a laranja, aponta para ele e fala: descasca. Ingratidão. Nós fazemos assim com Deus. Nós não somos gratos. Nós achamos que Deus tem que fazer e não está fazendo mais do que a obrigação. Não. Nós somos chamados a ter um coração grato. Então, na sequência, o salmista passa a explicar então os motivos pelos quais nós devemos render graças, uma vez que isso é um imperativo para nós. Além disso, então, no verso 1 ele vai dizer: porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, e rendei graças ao Senhor dos senhores. Em primeiro lugar, então, nós devemos render graças ao Senhor, como um imperativo para nós, por quem Deus é. Ele vai dizer porque Ele é bom, no versículo 1, Ele é o Deus acima dos deuses, no versículo 2, e Ele é o Senhor acima dos senhores. Ele é digno de toda adoração. Nós rendemos graças, nós rendemos culto ao nosso Deus, gratidão ao nosso Deus por quem Ele é. Ele é digno, Ele está acima de tudo, Ele é quem sustenta todas as coisas, Ele é quem nos mantém de pé, tudo vem dEle. Existe um governo no mundo, existem poderosos no mundo, Ele é mais poderoso do que qualquer poderoso nesse mundo. Ele é rei acima dos reis. Existe um rei no trono que está governando. Existe alguma nação que está acima de nós, talvez até nos escravizando. No caso de Israel, Deus está acima deles. Eles não podem fazer o que querem. Deus continua governando. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens não podem fazer o que querem. As coisas na nossa vida não acontecem sem que Deus permita. Ele está no controle. Ele é o Deus dos deuses. Nós podemos confiar nele. Israel podia olhar para as nações, vendo essas nações muitas vezes oprimindo-os, mas sabendo que Deus estava acima da Babilônia. Deus estava acima dos medo-persas, Deus estava acima dos gregos, Deus estava acima de Roma. Ele é o soberano Senhor, e Ele é bom,
A bondade de Deus deve nos levar a uma vida de gratidão ao nosso Senhor. O verso 4, depois de dizer sobre quem Deus é, ele passa então a enfatizar o que Deus faz. Ele diz: ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, ele estendeu a terra sobre as águas, ele fez os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas. Veja, nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque por quem Ele é e pelo que Ele faz. Veja o que Deus faz, isso revela o seu caráter, isso revela a sua bondade, isso revela a sua misericórdia. O termo maravilhas, verso 4, expressa as ações poderosas de Deus. Deus é quem criou todas as coisas. Deus é quem fez todas as coisas. Ele opera grandes maravilhas. E Ele fez os céus com entendimento, com inteligência. É isso que o salmista no Salmo 136 diz, que Deus fez os céus com inteligência. Só esse versículo já dá um sermão, né? Sobre a questão do design inteligente de Deus, de como Deus fez todas as coisas. Ele é quem cria todas as coisas. Quando nós olhamos para uma bela obra de arte, isso nos remonta ao artista. Nós não glorificamos a obra de arte, mas o seu Criador. Nós exaltamos quem a fez. Quando nós olhamos para a criação que Deus fez, a perfeição da criação, a distância da terra para o sol, um pouco mais distante morreríamos congelados, um pouco mais próximo morreríamos queimados, a distância da lua para a terra, se a lua estivesse muito mais próxima, teríamos enormes maremotos. Mais distante, ela não serviria para poder tirar de órbita os asteroides que poderiam nos atingir. Veja, tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus criou é perfeito, e tudo aponta para o nosso Criador. Não existe nada mais belo na criação do que o nosso Criador. Ele é mais belo do que qualquer coisa que Ele tenha feito. E a criação louva estrondosamente o Criador, sem voz, sem som. Conta-se a história de, em uma determinada escola, uma professora, ela decide então, entre os seus estudantes, adolescentes, pedir que eles listassem as 7 maravilhas do mundo. Falou: então vamos listar aí, listem cada um de vocês as 7 maravilhas do mundo. E aí então cada um foi listando, e aí eles chegaram à lista final, mais ou menos essa: as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, o Grand Canyon, o Canal do Panamá, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro e a Muralha da China. Enquanto os votos estavam sendo recolhidos, a professora nota que tinha uma menina no canto, e ela, coçando a cabeça e com grande dúvida, parecia que estava tendo dificuldades. A professora então pergunta para ela: você está tendo dificuldades? E a menina diz: um pouco, eu não consegui me decidir porque são muitas maravilhas. E a professora diz: olha, lê a sua lista para nós, vamos ver se a gente pode te ajudar. E a menina então passa a ler: olha, eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Nós somos gratos a Deus porque a gente tem a possibilidade de sentir gosto. Porque talvez hoje pela manhã, ontem à noite, saboreamos um belo jantar, e Deus criou sabores distintos. Você já pensou se fosse algo meramente funcional para a gente se manter de pé? Pode ser só a gente comer amido de milho, entendeu? E o negócio é se manter vivo. Não. Deus nos deu papilas gustativas. A gente sente o amargo, a gente sente o doce, o azedo, o salgado. Isso nos traz prazer. Isso nos traz deleite. A possibilidade de ver cores, de ver a beleza da criação, de ouvir, de poder ouvir o som da criação. Deus não fez coisas meramente funcionais, Deus criou aquilo que é belo. Deus criou as coisas com inteligência, com design, com beleza, porque isso aponta para Ele.
Deus criou o cachorro. Veja esse animalzinho que a gente fica junto dele, que traz, a gente faz carinho, né? Eu tenho um chihuahua, bichinho chato demais. Mas ao mesmo tempo você percebe que foi Deus que criou, né? O fato da gente poder estar perto, receber carinho, dar carinho, um simples animalzinho. O fato de vermos a quantidade de passarinhos, os diferentes cantos, isso deveria nos levar a uma vida de gratidão. Nós não podemos nos perder em uma vida onde nós paramos de olhar para aquilo que Deus faz, para a obra do nosso Criador. Na sequência, ele vai dizer, no verso 10, não apenas aquilo que Deus criou, mas a libertação do Senhor. Deus cria todas as coisas, e a palavra grandes maravilhas do verso 4 aponta tanto a criação quanto a libertação. Essas maravilhas apontam para essas duas coisas, criação e libertação. Então Deus cria todas as coisas e Deus traz libertação para o seu povo. Veja o que ele diz no verso 10, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, ele separa em duas partes o mar vermelho e faz passar Israel, precipitando a Faraó e seu exército no mar. Deus liberta o seu povo. Ele faz menção à 10ª praga, como um resumo de todas as 10. Deus é quem liberta o seu povo. E por que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Sendo que ele está falando de ferir o Egito nos seus primogênitos. Aonde que está a misericórdia de Deus nele ferir os primogênitos do Egito? Porque aqui ele está apontando para algo muito maior. Israel não foi ferido, porque o primogênito de Deus seria ferido, para que eles fossem salvos. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria imolado naquela cruz, para que seu povo fosse salvo. Por causa da libertação do Senhor, ele tira o seu povo do Egito, ele os resgata de lá com braço forte. Deus é quem faz Israel sair no meio deles, e Deus não poupou nenhuma atuação poderosa para libertar o seu povo, para se revelar. Ele poderia ter feito assim, mas ele foi fazendo aos poucos, no progresso da revelação, se revelando ao seu povo, demonstrando o seu afeto, o seu amor, a sua misericórdia para com os seus. Ele abre o mar em duas partes e faz o seu povo passar com pés enxutos. E o povo de Israel jamais se esqueceu dessa ação, dessa demonstração de amor que Deus faz para com eles. E essa é a introdução dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então eles citavam os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Quantos livramentos Deus nos deu, queridos? Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida, na nossa história, que nós sequer percebemos. O povo de Israel naquele momento vê o livramento do Senhor de forma clara. E muitas vezes nós vemos isso também. Quando talvez a gente percebe um grande acidente e nós ficamos bem. Ou quando quase sofremos um acidente e a gente percebe isso. Mas a gente não percebe quantos livramentos Deus nos deu na vinda da nossa casa para cá. Quantos livramentos o Senhor nos dá diariamente e a gente sequer percebe. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos guarda. E é isso que ele vai dizer no verso 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Veja, Deus não apenas liberta o seu povo, Ele é quem o conduz. Ele é quem conduz o seu povo. A viagem do deserto durou 40 anos, por causa da incredulidade daquele povo, por causa da rebeldia daquele povo, mas Deus não os abandonou, Deus não permitiu que eles ficassem sozinhos no deserto. Pelo contrário, Ele é quem conduz o seu povo no deserto, Ele é quem aponta a direção, Ele é quem os sustenta. No deserto seria impossível milhões de pessoas passarem,
não há alimento suficiente, não há água suficiente. O calor é extremo, o frio à noite é terrível. O que Deus faz? Sustenta coluna de fogo durante a noite para aquecer o seu povo, uma coluna de nuvem durante o dia para amenizar o sol sobre o seu povo, para não gerar neles câncer de pele e todos os problemas que o sol pode gerar. As suas roupas não gastaram, não tinha shopping no deserto. As suas sandálias não gastaram, 40 anos. Deus sustentou o seu povo, Deus conduz o seu povo na sua providência. Deus é quem nos sustenta, queridos. Às vezes a gente acha que é na força do nosso braço. Às vezes a gente acha porque a gente recebe uma quantidade de dinheiro que nós somos poderosos. Sabe por que você consegue receber dinheiro? É porque Deus te sustenta. Porque se Ele tirar a mão, você não fica de pé. Deus nos sustenta. Deus é o Deus providente. Ele nos dá saúde, Ele nos dá entendimento, inteligência para trabalhar. Ele é quem nos guarda e nos protege de todo mal, e quem guarda a nossa família, a nossa casa. Ele é quem conduz a nossa trajetória, queridos. E se nós entendermos isso, nós não teremos outra atitude a não ser render graças ao nosso Deus, a não ser uma vida de gratidão. E mais, Ele não apenas conduz o seu povo no deserto, Ele faz o seu povo entrar na terra prometida sem merecerem. Ele os coloca lá, Ele fere grandes reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã. Ele fere os 31 reis lá citados no livro de Josué, dando a terra ao seu povo. Israel é quem luta, mas quem é que dá a vitória ao seu povo? É o Senhor. As Escrituras fazem questão de mostrar isso para nós. A batalha sim, que Israel não precisa lutar, Deus luta por eles, e eles sequer têm que levantar uma espada. Mas a conquista da terra, eles lutam. E talvez eles poderiam pensar, não, foi o nosso braço quem nos deu a vitória. Não foi. O Senhor é quem os dá a vitória. O Senhor é quem os conduz. O Senhor é quem os abençoa. O Senhor é quem os protege dos perigos, das dificuldades, dos inimigos. Deus coloca o seu povo na terra prometida. Lhes dá a terra que mana leite e mel. Uma terra de gigantes. Isso é dito anteriormente. Essa terra não dá para a gente conquistá-la, não tem como. Deus é quem dá a vitória, não é na força do nosso braço. O livro de Josué vai mostrar isso para nós, 1 Samuel vai mostrar isso para nós, quando Davi vence Golias. Ele não luta na força do seu braço, não é porque ele é um grande estrategista. Ele diz, o Senhor é quem vai me dar a vitória. Você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Deus é quem nos conduz a nossa história, queridos. Deus é quem nos dá livramento, sustento. Deus é quem nos dá saúde, o alimento. Sexto lugar, por causa da restauração de Deus. Ele diz, Ele se lembrou de nós em nosso abatimento, verso 23. Ele nos libertou dos nossos adversários, e Ele dá alimento a toda a carne. Deus havia libertado o seu povo, salvo o seu povo, e agora Ele os coloca na terra prometida. Mas Israel voltou as costas para Deus. Eles abandonaram o Senhor. Por causa da dureza do seu coração, eles se tornaram idólatras, assassinos. E por causa disso, eles perderam a terra, eles foram exilados, eles foram parar na Babilônia. Isso não acontece somente lá no ano 683, isso acontece durante todo o período dos juízes, quando na própria terra eles viram as costas para o Senhor e eles se tornam escravos. E então eles se voltavam para o Senhor e Deus os resgatava. Em toda a história de Israel a gente vai ver isso, o povo abandona o Senhor, o povo cai em escravidão, porque Deus permite que fisicamente eles se tornem como eles estavam espiritualmente. Isso vai acontecer no exílio. Mas o Senhor se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja
Deus trouxe o seu povo de volta. E é disso que se trata o 5º livro dos Salmos. O 5º livro dos Salmos está no contexto de retorno do exílio. O 3º livro dos Salmos vai tratar da queda de Jerusalém, a queda de Samaria. O Salmo 74, o Salmo 79 vão tratar da queda de Jerusalém, os utensílios de ouro e prata sendo levados para a Babilônia. O Salmo 80, a queda de Samaria, salmos de lamento. O 3º livro dos Salmos, então, vai tratar de toda essa questão de queda, do Salmo 73 até o 89. O livro 4, eles estão no exílio, mas agora eles já não estão mais lamentando. O 4º livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o 106, ele vai mostrar uma maturidade do povo de Deus, porque apesar de estarem na Babilônia, apesar de não haver um rei no trono, a frase que mais se repete nesses salmos é Yahvé Melech, o Senhor reina. Não há um rei, um filho de Davi sentado no trono, a Nabucodonosor, a Belsazar, a Dario, a Ciro, mas o Senhor é quem reina. E agora, no Salmo 106, o salmista termina o 4º livro dizendo, congrega no Senhor, né? Veja o que diz lá, Salmo 106, o verso 47, ele vai dizer, salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, traz-nos de volta, Senhor. E o 107, que dá início ao 5º livro, ele vai dizer no verso 3, e congregou de entre todas as terras do ocidente, do oriente, do ocidente, do norte e do mar, andaram errantes, mas Deus os trouxe de volta. O 106 termina, Senhor nos congrega de volta. O 107 inicia dizendo, Ele nos congregou. Então o 5º livro é um livro de celebração, de adoração a Deus. E o Salmo 136 está nesse contexto, de render graças ao Deus que nos salvou e que nos trouxe de volta. Deus nos resgatou. E ele termina dizendo, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Deus dos céus, o Deus Criador, Todo-Poderoso, Eterno, Imutável, aquele grandioso, que habita nos mais altos céus, Ele olhou para a nossa miséria, e Ele teve coração para com a nossa miséria, Ele teve misericórdia de nós, e uma misericórdia que não tem fim, uma misericórdia que é eterna, que é imutável. Misericórdia é Deus não nos punir como nós merecíamos. Pelo contrário, o que esse salmo diz para nós é que Deus decidiu nos salvar. Ele decidiu nos resgatar. Como? Enviando seu Filho, com dano próprio. Jesus Cristo morre a nossa morte. O maior ato da providência de Deus, Ele proveu a salvação. Ele proveu o nosso retorno, Ele proveu o nosso resgate, Ele providenciou a nossa salvação, porque Ele nos amou com amor eterno, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando nós nos lembrarmos dessa frase, porque a sua misericórdia dura para sempre, nós devemos nos lembrar que desde a eternidade Ele planejou a cruz, desde a eternidade Ele planejou que Jesus Cristo morreria por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e a gente pudesse estar aqui, rendendo graças ao nosso Deus. Veja o que Ele fez por nós. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é bom, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele nos libertou, Ele nos conduziu, Ele é o Deus providente, e Ele nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos.